Agora, que é do Padroeiro da Internet? Ó, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei bem em que hora vocês vão estar assistindo esta incrível conversa de hoje. Esta é mais uma edição do nosso Clica Encontros, conversas sobre teatro para a partir das infâncias, que é o projeto do ano desse grupo de pesquisa, que é o Clica Criar para as Infâncias, Criar para a Criança, que é um núcleo que surgiu em 2017 na UFRB, no Secult UFRB, um grupo de pesquisa. E neste ano a gente decidiu que a gente queria entrar em contato com artistas que estão produzindo correntemente para as infâncias, conversar com essas pessoas, trazer essas pessoas para perto da gente, e ao final dessas conversas a gente vai criar algum desdobramento, né? Por escrito, um e-book, um artigo, a gente está pensando ainda. Hoje a gente está com essa estrela magnânima, Neto Machado, Luciana Comim vai mediar. Eu vou passar a palavra para ela daqui a pouco. Eu me chamo Paula Alice. Eu sou coordenadora, né, do grupo de pesquisa vinculada ao Secult UFRB, e esse projeto de extensão, ele também faz parte do meu pós-doutorado, que era uma pesquisa interessada nas relações entre infância e diversidade, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. Hoje a gente está com Poliana Bicalho aqui também, que está chegando para somar conosco. Vou passar a palavra para a Luciana, depois a gente vai ter um tempinho também de conversa, e desejo que seja um excelente encontro. Vamos que vamos. Luciana Comim, nossa estrela musa, cebetígica, café com intriga, Teca Teatro, e entre outras coisas. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está assistindo. Bom, a gente hoje vai conversar sobre Desastro e Kodak, que são dois espetáculos de criação do Neto Machado, esse ator, dançarino, produtor, criador. Que mais, Neto? Se apresenta para a gente. Olha, você já falou aí um nome que eu fico sempre receoso de falar, que você falou assim, produtor. Eu falo assim, acho que a gente produz muito no sentido que a gente tem muita produção acontecendo em realização. Mas eu fico falando assim, gente, mas eu não sou produtor, não, porque produtor, pegar esse pepino assim. Mas eu acho que tem uma ideia que a gente vai falar aqui hoje, eu acho que sobre esses dois espetáculos, Kodak e Desastre, de uma continuidade de produção. Eu acho que isso é forte, assim, nesse sentido, que é um desejo de continuar produzindo, no sentido de continuar pensando coisas que possam ser concretizadas e realizadas. E eu acho que grande parte da minha produção, especificamente, é interessada em dialogar com as infâncias. E eu acho que isso é um desejo contínuo também. Então, eu sou ator, sou dançarino, sou diretor, sou coreógrafo, me movo a partir das artes cênicas, às vezes até beirando outros campos e me conectando com outras ideias de concretização, como livros, filmes, mas eu venho e sou parte do campo das artes cênicas. E então eu acho que meu pensamento, minha lógica de criação, ela vem e ela se alimenta desse campo, mesmo que ela gere um resultado que não seja exatamente considerado das artes cênicas, né, como a coleção de livros, que a gente pode falar um pouquinho hoje também. Então, eu acho que aqui é importante falar que eu acho que eu tenho esses dois principais trabalhos, que eu até estava pensando ontem, antes de vir para cá, assim, como falar, retomando esses trabalhos, assim, que são trabalhos que nunca foram apresentados depois da pandemia. Eles se apresentaram muitas vezes, Desastro e Kodak tiveram a oportunidade de se apresentar em muitos lugares, de fazer projetos de circulação grandes, como o Palco Giratório. A gente fez Desastro no Palco Giratório, circulou por 40 e poucas cidades. A gente apresentou muitas vezes, fez temporadas dele em diversos lugares. Então, era um espetáculo que estava muito aquecido, assim, no sentido que a gente fazia recorrentemente. E depois da pandemia, a gente não voltou a conseguir fazer nenhum desses dois trabalhos, assim. Então, também eu acho que é uma outra questão aí que se apresenta hoje, nessa retomada desses trabalhos. E acabou que depois da pandemia, a gente até
estreou um novo processo para crianças, que é a Biblioteca das Crianças, mas foi aí também uma tentativa de retomar esses trabalhos presenciais com o público das crianças, assim. Então, eu sinto também que, e acho que uma sensação, assim, também para parar de falar dessa introdução, mas acho que uma sensação que eu tive na Biblioteca das Crianças, quando eu me vi na Biblioteca das Crianças, com as crianças ali, a coisa acontecendo, eu falei, veio uma sensação tão assim, eu fiquei emocionado mesmo, eu chorei de emoção, porque eu falei assim, gente, é esse meu lugar, sabe essa sensação assim de reconhecimento de uma presença com as crianças que me é muito cara, me é assim uma coisa muito especial e específica assim. Então, acho que é isso assim para começar, para introduzir, mas estamos aí. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho uma admiração enorme por vocês que estão presentes, e eu sei que pelas outras pessoas do grupo que também não puderam estar aqui hoje. Então, é uma admiração pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui também, que é super importante, e pelo potencial que isso tem, assim, de fortalecer o campo de produção para as infâncias, que é um campo que para mim também é muito, muito caro, assim. Então, agradeço demais estar aqui. Nossa, a gente que agradece, Neto. Eu também tenho uma admiração profunda por você, pelo trabalho. Na verdade, eu sou fã já incondicional do Dimente, né, na configuração antiga. Isso eu falo, já é sabido, assim, né? Eu falo para todo mundo que eu tenho um carinho enorme, assim, uma lembrança, assim, um afeto pelas coisas que eu assisti do Dimente há alguns anos, e acho que essa nova configuração da Dimente, depois com a sua entrada, com a entrada da Larissa, né? É Larissa, né, o nome dela? Eu estou falando, Então, aí Sim, eu Larissa acho Massa. que eu continuo achando que é um grupo, assim, de pessoas muito interessantes e muito inspiradoras. Então, é sempre muito bom ver os trabalhos da Dimente, ver as suas criações, Neto. Eu fiquei muito contente de ter assistido Kodak e Desastro, embora eu me ressinta de não conseguir ter visto ao vivo. Eu não consegui assistir por vídeo, né? E acho que, assim, mais Desastro até do que Kodak, acho que a experiência do ao vivo faz toda a diferença, né? Eu imagino. Eu consegui vislumbrar isso, né? Assistindo, assim, do quanto a experiência do ao vivo ali. Então, espero ter a oportunidade, espero que vocês consigam voltar com Desastro, agora depois da pandemia, para que eu possa ter essa experiência também. Eu queria começar fazendo algumas algumas impressões assim do que eu assisti, do espetáculo, para a gente começar a conversa, depois a gente pode fazer algumas perguntas. A primeira coisa que me veio quando eu assisti os dois espetáculos é que, na verdade, é um pensamento que não tem exatamente a ver com as peças, com os espetáculos que a gente assistiu, mas que me remeteu muito, que é essa ideia, essa aproximação que alguns estudiosos, alguns pesquisadores fazem do teatro para bebês ou para a primeira infância, com o teatro mais contemporâneo, pós-dramático, né, esse teatro que não tem linearidade, que tem fragmentos que são lacunares, propositadamente lacunares, né, e que a gente, como artista, né, quando a gente pensa assim no teatro para a primeira infância, a gente se sente mais livre mesmo para experimentar formas dramatúrgicas que não são convencionais, né, e adicionar outras possibilidades de entendimento que não passam pelo racional, né? Então, esse teatro que estimula sentidos, estimula sensações, né? Onde a gente experimenta também com outros sentidos, né? Mas aí eu fiquei pensando muito, porque algumas referências que Desastro e que Kodak trazem são experiências que também extrapolam essa ideia de primeira infância, né? São referências até de crianças maiores, 7 anos, 8 anos, 9 anos, né? Então, eu fiquei pensando por que, de certa forma,
a gente vê uma produção cada vez menor, ou cada vez menor não, a gente vê produções, uma quantidade de produções menores desse tipo de teatro para as crianças maiores, né? Parece que na primeira infância você entende que é permitido fazer esse jogo, porque a criança está nesse jogo, mas a criança, eu não sei se ela deixa de estar nesse jogo à medida que ela cresce, né? A criança de 7 anos, quando começa a ser alfabetizada, eu vi também já alguns pesquisadores falando, não, mas a criança, a partir dessa idade, ela já vai começar a sentido, né? Ela começa a despertar para uma coisa mais racional, e essa experiência lúdica e sensorial, ela passa a dar lugar a uma ideia mais de entender o início, meio e fim das coisas e tal. Mas, por outro lado, a gente sabe que muito disso vem também pelo condicionamento da escola, né? Assim, a escola passa a condicionar a criança para esse sentido de comunicação e de entendimento do que ela vê, do que ela aprecia, né? E aí eu fiquei pensando o quanto é importante a gente ter trabalhos que continuem estimulando essas outras formas de comunicação com o corpo, com a música, com outros sentidos, porque a gente vai perdendo isso à medida que a gente cresce, né? A gente vai procurando realmente cada vez mais sentido nas coisas. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante, porque eu não sei, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu não vi que esse espetáculo é um espetáculo que é direcionado para a primeira infância. Me parece que ele é um espetáculo que não tem classificação etária, mas como é que você vê a necessidade da gente oferecer também esse teatro menos convencional, menos da historinha, né, daquela dramaturgia tradicional, para as crianças maiores também, né? E uma outra coisa... Super, Lu. Só para... Aí eu pontuo isso e deixo você falar, que é uma outra coisa também que eu pensei muito, que foi logo de cara também para mim, que foi a questão do tempo nesses dois espetáculos, né? Que porque você trabalha com muitas referências pop, muitas referências do imaginário da criança mesmo, né? Quando eu vi a Kodak com todo aquele movimento de fragmentação, de frame que você fala, parecia que eu estava vendo ali o bonequinho do videogame, que quando você está com aquele comando, ele fica, né? Vai, não vai. Então, assim, eu imagino que a identificação seja imediata, assim, com a criança, né, com todas aquelas referências. Mas, ao mesmo tempo, e isso foi uma coisa que eu identifiquei assistindo e depois lendo uma das críticas que você recomendou, eu vi que também tinha uma coisa falando sobre isso, que embora vocês se comuniquem com as crianças através dessas referências, vocês não cedem em relação ao tempo, né, a essa coisa do tempo mais veloz, da velocidade, de tudo acontecer muito rápido, como as coisas acontecem na internet, no feed, né, nessa coisa da gente trocar muito de imagem o tempo inteiro. E em Desastro, principalmente, tem um tempo bem, em alguns momentos, bem dilatados, né, de movimentação, que na minha experiência, assim, eu ficava, me via, às vezes, me perdendo em pensamento ali, assim, tipo, de histórias que você pode ir criando na sua cabeça à medida que você vai vendo essa imagem, né, assim, de muitas... Isso pode ser isso, pode ser aquilo, mas também pode ser outra coisa, o que é massa, porque você coloca a criança e o espectador adulto também, que se propõe a jogar esse jogo nesse lugar de coautoria mesmo, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos é desconfortável também, porque a gente está muito acostumado com tudo muito veloz, né? Então, eu queria jogar essas duas pontuações assim para você comentar e depois a gente pode conversar mais. Super, Lu. Nossa, muitas coisas assim me passaram enquanto eu estava falando, assim, de diversas ordens, mas eu acho que tem uma coisa que para mim é muito recorrente
essa questão de uma certa experimentação para a criança, e quando as pessoas assistem os trabalhos, ou quando as pessoas perguntam sobre os trabalhos, tem muitas essas perguntas, assim, a criança vai entender? Isso é mesmo um espetáculo para a criança? Ou a criança, assim, tem muito essa... E fica muito para mim, assim, acho que essa sensação de que eu trabalho com artes cênicas numa perspectiva que a gente chama de contemporâneo experimental. A criança ou adolescente, né, porque desastre eu também trabalhei com pré-adolescente, isso que você estava falando, inclusive, dessas crianças mais velhas. A criança é um público como o adulto, assim, ela merece, eu acho, ter acesso a peças super tradicionais, né, ditas tradicionais, assim, no sentido com uma narrativa super linear, com assim, o que a gente entende por um teatro possivelmente tradicional, sei lá se isso ainda faz algum sentido, mas eu vou dar um exemplo assim bem explícito, né? Assim, a criança, eu acho que ela tem direito a ter a Disney e a ter um teatro experimental, assim. E eu acho que como nós todos temos, assim, como nós todos acessamos filmes de Hollywood e acessamos filmes experimentais, livros, etc. E eu acho que isso, eu me empenho na direção de uma experimentação, de entender como é que eu posso oferecer para esse público uma peça com a qual ela vai se relacionar dessa maneira que você mesma citou, assim, que eu acho que com uma certa identificação e com um certo estranhamento. E eu acho que esses dois campos, eles ficam ali conversando. E eu acho que um estranhamento não é um estranhamento de repulsa, mas é de descoberta, né? É uma ideia de como é que a gente oferece uma possibilidade de abertura para que a criança tenha a capacidade de descobrir certas possibilidades de ver, de sentir, de pensar, de elaborar, de experimentar, de viver, basicamente, né? Assim, a partir da relação com esses trabalhos. Então, eu fico pensando sobre essa direção, assim. Eu não sou nada taxativo e contra certos tipos de trabalho, ou a favor de outros, ou tem que ser... Para mim, assim, eu faço isso. Eu faço esse tipo de trabalho. E eu faço esse tipo de trabalho para adultos ou para crianças. É esse minha lógica de mundo, né? Eu acredito num mundo que tem abertura, que tenha diversidade, tenha experimentação, que seja possível descobrir outros modos de vida que a gente ainda desconhece. Então, quando eu produzo uma peça, para mim ela tem que ser uma peça que dialogue com essa lógica, que tem abertura, que tem espaço para descoberta, que tem outra temporalidade, que propõe outra relação com o corpo, com vida, com o mundo, né? Então, eu acho que isso e para mim é tão conectado nesse sentido, que eu lembro de uma cena que me marcou muito, que teve uma curadora, uma vez que eu fui para um festival, ela era curadora do festival, e eu estava conversando com ela e chegou um outro artista. E aí ela falou para esse artista, você já viu? Vai ver a peça dele, que amanhã ele apresenta peças. E ele falou, mas é assim, viu? Vá preparado, porque essa peça que é assim, tudo que você espera que não é. Começa assim, uma luz baixa, bem escura, aí tem uma movimentação assim, ele começa dublando, uma movimentação com a boca super pequena, e aí ela foi falando, e eu falando assim, gente, eu não tinha percebido, é tão estranho assim, é tão assim diferente, tipo assim, é tudo ali, é isso, eu tô brincando com videogame, eu uso umas caixas de arquivo como se fossem Lego, ou Minecraft, né, que as crianças falam hoje, assim. Tem um lugar que para mim é esse meu modo de vida, é assim que eu vejo o mundo, assim. Então, para mim, não é nada estranho, entre aspas, assim. Mas eu entendo, claro, e tem essa relação com o que você falou da idade das crianças, por exemplo, né, que é uma certa relação cada vez mais forte, e eu vou dizer uma palavra que eu acho que faz sentido, que é cada vez mais violenta, com um aculturamento, né, assim, com uma forçação de barra para que a criança seja cada vez mais próxima de uma certa cultura que é colocada para ela, e você deu o exemplo, né, de um lugar que talvez seja um dos maiores operadores dessa lógica, que é a escola, né, mas isso acontece na família, isso acontece
onde a criança está, né? Essa ideia. E eu acho que as coisas que eu produzo têm um desejo, pelo menos, não sei se conseguem exatamente, mas tem um desejo de pensar. Eu lido com referências muito pop, como você citou, né? As peças têm referências de videogame. Desejo que elas não estejam necessariamente impondo à criança essa como uma cultura a ser seguida, mas é uma cultura também a ser questionada, pensada, escolhida ou não, né? Ou de que forma a gente se relaciona com ela. Então, não sei, acho que foi um pouco isso assim que me veio de primeira, mas temos também mais sobre essas coisas da idade. Eu acho que tem uma coisa só que eu queria pontuar antes de passarmos para próximos assuntos, que é eu sinto que Kodak ele tem um desejo de se relacionar com crianças assim de diversas idades, mas eu acho que tem essa idade aí de alfabetização, né? Assim, já tem uma relação com a linguagem, com a cultura mais estabelecida de maneira mais explícita, mais direta. Então, eu sempre acho assim que um público de Kodak ali mais em recorte, se fosse um recorte mais, seria ali dentre esses 7, 9 anos ali, assim, que eu acho que é um público muito forte para esse trabalho. E Desastre, a gente fez uma tentativa de lidar um pouquinho, assim, tentar lidar com uma faixa também um pouquinho mais velha ali, dos 10 aos 12, ali pré-adolescência já apontando, que também a gente sentiu que os trabalhos. Travou? Acho que Neto travou. Eu tô travada, não? Não. Então acho que foi ele. Vamos aguardar um pouquinho. Opa, Só... fui eu que travei? Acho que sim, Sim. Netinho. Repete Pronto, um pouquinho esse vou finalzinho que você estava repetir. falando. Tá, mas voltei Pro bem? Tá grande ouvindo agora? público. Pro grande público. Pronto, não, eu tô falando que E tem pro essa pequeno situação de também. Kodak. Eu estava falando com essa relação de Kodak, que tem essa relação com esse público que está já se alfabetizando, está nesse início de relação mais direta com a cultura, com linguagem, com etc. E que Desastre a gente também decidiu tentar pegar um público um pouco mais pré-adolescente ali, 9 a 12 anos, que a gente sentiu também que é um público que fica às vezes meio perdido nas programações culturais, principalmente pensando em artes cênicas, né? Porque tem tem muitas coisas para esse público. Literatura, no audiovisual, né? Mas nas artes cênicas é menos, assim, essa relação de que eles não querem mais ver peça para criança, eles também não são exatamente o público que já vê peça de adulto, né? Assim, consideradas peças de adulto. Então, é um público que fica meio ali entre uma coisa e outra e que, às vezes, não tem uma relação muito direta com eles. E eu acho que Desastre é uma tentativa também de se conectar com eles, assim. Como é que essa peça poderia também se conectar com pré-adolescentes, assim. Não sei, fui passeando aí pelas coisas que você colocou, mas E o vamos, tempo diga aí também, se... Netinho, que ela fez uma pergunta Ah, sobre o relação do tempo que eu tempo, ótimo, achei. super. Eu ia perguntar algo nesse sentido também. Boa, boa. Eu acho que tem duas coisas aí para mim nessa relação com o tempo. Eu lembro muito da primeira cena de Kodak. Suspense. Travou. Ô, gente. Travou no suspense. Eu Não, lembro muito da cena. Ó, deu uma travadinha, Netinho. deu. Agora a internet deu para ir. Estava Criou boa um até agora que eu tô suspense. falando, Travou o ela tá suspense. assim, Eu lembro que calma, na primeira calma. cena de Kodak. Mas tem essa coisa da primeira cena de Kodak, ela tem mesmo isso que eu falei do exemplo da curadora, ela é mais lenta, tem uma coisa com uma música lenta, com uma luz mais baixa, então tem um tempo um pouquinho mais delongado, eu acho. E a primeira cena de Desastre também. E depois que eu fiz essa conexão, eu não tinha entendido que, assim, depois das peças, fiz muitas vezes, olhei para elas e eu senti essa conexão entre as duas, assim. Desastre começa com um longo escuro, assim, é um blackout, eu não lembro
mas eu acho que minutos e pouco de blackout, com uma música. E eu lembro que isso, assim, primeiro, algumas pessoas que, inclusive, em outros lugares, em outras cidades, fizeram mediação para a peça, vinham também falar assim, essa primeira cena vai ser complicada, né? Essa primeira cena para as crianças vai ser muito complicada. 2 minutos no escuro, uma coisa assim. E acho que tem aí uma ideia de um certo convite, de uma certa introdução nas duas obras, para mim, agora pensando nelas, a esse outro tempo que você chamou, Lu, que eu acho que é legal, assim, que é aqui vamos adentrar um universo que tem um outro tempo, uma outra lógica. E não, eu não tenho problema nenhum, por exemplo, isso aconteceu algumas vezes, de dar o blackout, começa a música, e as crianças, eu lembro que a gente apresentou num teatro assim, com 400 crianças, dá o blackout, começa a música e as crianças começam a gritar, claro. E quase 2 minutos gritando. E aí começa a acender uma luz bem fininha, porque a gente usa aquelas lâmpadas tubulares em Desastro, toda a iluminação ela é feita com lâmpadas tubulares que a gente mesmo move, não tem nenhuma luz cênica, né? Basicamente a peça é essa brincadeira com a luz. E então começa a tirar das costas, Jorge, que é um bailarino, Jorge Oliveira, tira das costas uma lâmpada, e aquilo vai começando a ter uma pequena luz. E é muito interessante nesses casos, como o grito vai no escuro, e quando começa a luz, bem fininha, vai fazendo... Assim. E eu acho que tem essa proposição mesmo, vou chamar assim, essa proposição, eu acho que é de uma pequena introdução que já diz sobre o que será, sobre o que vai ser esse acordo mesmo com as crianças, que é, ó, aqui não vai ser tão rápido, não vou te dar respostas tão rápidas, numa velocidade que talvez você esteja mais acostumado, tal. Mas isso é uma adaptação que eu sinto que acontece, assim, com as crianças. Às vezes grita, às vezes não, às vezes faz silêncio, às vezes volta. Então eu acho que é uma conversa que acontece com certa tranquilidade, eu diria assim. Só antes de comentar, eu não sei se é a minha internet que tá instável, mas eu não estou vendo Polly e Paula, e você, eu estou pegando, tá bem cortadinha a sua fala. Isso é só eu acho que é a sua, aqui eu estou vendo todo mundo. Agora estabilizou a minha, graças a Deus. Tá, então tudo bem, então vamos seguir. Sou eu que estou com esse probleminha, e tomara que também estabilize. Neto, sobre isso que você estava falando, tem uma coisa muito bacana, assim, que na mesma hora que você falou, e também quando eu estava assistindo, eu fiz essa conexão, né, de que como é louco, assim, os adultos perguntarem se a criança vai entender, né, como você ouviu curadores falando, e eu imagino que tem acontecido realmente muito, quando, na verdade, o que você está propondo ali é o mais genuíno universo da brincadeira mesmo, né? Como é que a criança não pode entender uma coisa que ela vive, né, na sua plenitude, que é o brincar no aqui e agora, e que muitas vezes tem dilatação do tempo, sim, porque no meio de uma brincadeira pode surgir outra mais interessante, né? Então, é por isso que eu falei, enquanto o dançarino estava ali fazendo um movimento que tinha um caminhar num tempo bem diferente do que a gente está acostumado, 3 possibilidades de brincadeira com aquilo me passaram pela cabeça, né? Então, eu acho que é isso, é um pouco como o Slade, né? O Peter Slade fala um pouco sobre o jogo dramático infantil, né? Que tem uma passagem do livro dele assim que eu acho muito legal, que é assim, às vezes a gente chega em casa e o adulto chega, né? E aí tem cadeira fora do lugar, lençol, não sei o que, né? E a primeira coisa que o adulto faz é: nossa, que bagunça, você vai ter que me ajudar a arrumar tudo e tal. E aí já vai pegando as coisas e tal, e de repente você está ali destruindo uma aventura de navio,
né, que o menino está ali fazendo, e que ele, né, preencheu com a imaginação dele todo aquele espaço, e a gente não tem muito esse olhar, né, de, poxa, o que essa criança estava fazendo ali com todo aquele, com todos aqueles objetos dispostos daquela maneira, o que estava sendo criado, o que estava na cabeça dela quando ela construiu aquela narrativa na brincadeira, né? E eu acho que é um pouco isso. Pode falar. Não, tem uma coisa que eu acho importante aí que você está falando, para mim, super importante isso. Tem um lugar que a brincadeira, ela só é justificável se ela for útil nessa direção do que a gente estava falando desse aculturamento, né? Então, eu brinco para aprender a ler, eu brinco para aprender a fazer algo. E a gente não acha justificável o brincar pela experiência de brincar, que é essa experiência de estar em ação para fabular, para criar mundos, para descobrir novas possibilidades de uso de vida, de tempo, de objetos, e eu acho que tem essa lógica que a gente usa em Desastre, eu acho que está em Kodak também, que é, antes de tudo, se brinca para brincar. Sim, total. E acreditar nessa experiência, assim, né? E o que é mais interessante nisso tudo, tem uma cena de Kodak que é linda, que você começa com o carrinho de controle remoto, daqui a pouco você, na minha leitura, né, você vira ali o Godzilla que está tentando pisar no carrinho, de repente aquele carrinho já vira telefone, já vira outra coisa, já mudou, já é outra coisa. E eu acho que é isso, como é que a gente, como adulto, pode supor que criança e um adolescente não vão entender aquilo que está sendo apresentado se aquilo faz parte do universo criativo da criança, né? Que ela tem total propriedade, mais do que a gente, porque a gente vai perdendo isso à medida em que a gente vai sendo condicionado, né? Com o aculturamento que você fala e com esse tipo de educação que, concordo com você, e muitas vezes é violenta mesmo. E que bom que a gente pode oferecer, que você oferece essas possibilidades. E eu fico pensando assim no quanto é difícil ver essa lógica de encenação para crianças maiores. E os seus espetáculos me fizeram pensar no quanto é importante que existam mais encenações como essa para crianças também que já saíram da primeira infância. Para tentar equilibrar um pouco as coisas. Porque realmente é muito impositiva, né? E esse utilitarismo também é uma coisa muito perversa, assim. Vocês conseguem me ouvir, gente? Que agora travou tudo. Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tô ouvindo, Lu. Então ótimo, ótimo. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, né? Então eu posso provocar mais para mais alguma coisa? Pode. Acho que tem uma coisinha só que eu queria falar nessa direção, antes de passar para o próximo. Tem uma relação aí dessa ideia de crianças mais velhas, né? Que eu fiquei pensando nisso também, assim, na relação dos adolescentes, principalmente com Desastre, que é uma fase também de muita... A gente... Não é que a gente esquece isso, né? Mas a gente fala também desse lugar de um certo aculturamento, né? Que a criança cada vez mais vai entrando numa certa cultura e lidando com ela e entendendo também como se enquadrar em certas necessidades. Mas também como se abre aí, nessa fase, 12, né? Ali, pré-adolescência, muitos questionamentos e muitas mudanças físicas, corporais, psíquicas, né? Como o início da adolescência também é uma fase de muita abertura, né? E de muitas dúvidas, de muitas... para a criança, uma fase assim de, né? Muitas experiências que são novidade, ou que se apontam de novidade. Então, eu sinto assim também que tem esses dois lugares, de a criança mais velha, ela é mais acostumada, ela é mais... relacionada diretamente com o que a gente chama de cultura, linguagem, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela está adentrando um mundo de muitas novas experiências.
Então, também tem ali um lugar de abertura, tem ali um lugar de possibilidade de abertura, pelo menos. E eu acho que eu, pelo menos, tento me agarrar a isso, assim, olhar para esse lugar de abertura que a gente vê nas crianças mais pequenas, né? Nas menores, que a gente fala assim, lugar de abertura, ainda não lida tanto com a cultura, etc. Mas ali, eu acho que é um lugar ainda assim, específico, especial, que é assim, já lida com a cultura, mas ao mesmo tempo, olha o tanto de coisa que essa criança está tendo que lidar agora, como experimentação de novidade. E naturalmente se sente também impelido a subverter um pouco essa cultura que ela recebe ali, né? Eu acho que tem uma coisa de reagir também, essa fase da pré-adolescência, da adolescência, de também tentar reagir um pouco a todas essas imposições, né? E é muito interessante esse lugar, você tem toda a razão. Toda a razão. Muito legal. Eu ia comentar também que, a partir do que Lu trouxe, eu ia comentar que não é tão diferente com adultos. Para quem trabalha minimamente com experimentação, né, dança contemporânea e tudo mais, é muito comum você receber pergunta, receber resposta, a leitura, não entendi nada, vocês estão sendo herméticos, simplesmente porque a gente é muito pouco treinado a entender as coisas de modos diferentes. Na verdade, você não precisa necessariamente entender, você precisa se relacionar de alguma forma. Uma emoção, senão ninguém ouvia música clássica e se emocionava. Ninguém traduz, a gente não é preciso contar a história da música clássica, porque ela não demanda isso da gente. Mas tem uma percepção que a música pode te demandar que não tem a ver com racionalizar, contar uma história, tem a ver com arrepio, tem a ver com outros estados de emoção que a arte pode provocar. E eu concordo muito quando o Netinho diz isso, assim, não é a mesma coisa, tem algumas diferenças, eu quero entrar nisso como pergunta um pouquinho, assim, que diferenças você vê, né? Porque no sentido do respeito é a mesma coisa, eu estou produzindo um trabalho para a criança com o mesmo respeito que eu produzo para adulto, então eu não vou partir do pressuposto que a criança não entende, que a criança burra, tipo assim, não, ela vai entender da forma dela. Um espetáculo para bebês, por exemplo, a gente tem muito mais paciência com a recepção de um bebê do que de um menino, de uma criança de mais idade, né? Um bebê, ele pode ser que ele chore, pode ser que ele faça cocô, faça xixi no meio da sua peça, e tá tudo dentro da previsão, é um bebê. Você não vai dizer assim, o bebê está errado. Você não vai cobrar de um bebê que ele faça uma análise do seu espetáculo. Você apenas quer que ele dê risada, pegue um objeto, pegue outro, preste atenção, se disperse em algum momento, porque ele não vai ficar fixamente ali o tempo inteiro com você, ele vai engatear. Vocês fizeram de Sol de Céu de Lua, né? As crianças transitam, inclusive, no espetáculo, né? Tem uma mobilidade ali que é prevista, inclusive. Aí acho que por isso a gente fica um pouco mais despreocupado da historinha, a gente, né, se abre para experimentar visualmente outras coisas, porque a gente não está se preocupando tanto em ser entendido. E isso é muito angustiante, porque, na verdade, talvez isso seja um ranço da escola, da pedagogia, né? Assim, o uso de literatura em sala de aula afastou muita gente da literatura, porque você começa a pedagogizar, você começa a entender aquilo não como uma finalidade em si, mas como um meio para se chegar à aquisição de linguagem, a outras coisas, né? A teatro oscila muito nisso, porque teatro não cumpre nesse interesse de várias escolas, né? Que é trazer o teatro para outras finalidades. É um cenário bem precário que a gente vive. Saudando aqui grandes iniciativas como o Poliana, né, que trabalha com mediação cultural há séculos e que sabe muito bem desse trânsito, né, como fazer essa ponte entre escola e teatro. Mas eu acho que os dois espetáculos, eles dizem para a gente isso, assim, gente, criem junto, a partir da brincadeira, crie suas histórias, né? Eu não estou te dando um código previsto para você traduzir, eu estou te dando possibilidades visuais, imagéticas, sonoras, então co-criem comigo, isso eu adoro os dois espetáculos. Kodak, eu acho que, porque tem um cogeneto que eu acho que é muito legal, que é o Erezinho, entendeu? Para mim, a sensação ter a criança de Neto falando com as outras crianças. Sim, Kodak sim. é a criança de Neto. Para mim, Sim. tipo, aquilo ali é a criança de Neto. É delicioso. Com as referências da infância dele, tipo, do jeito que ele viveu. E fora o salto temporal que existe entre as infâncias de hoje em dia, né?
tudo se relaciona, porque a gente está num tempo em que está tudo aí, né? Acessível. Documentário sobre Xuxa estreando, Paquitas, oh meu Deus. Então, assim, a minha infância teve marcas que as de hoje em dia vão ter outras, mas o diálogo é possível, senão as crianças não... Eu via novela antiga, eu via novela que hoje em dia é velha, né? Tem referências da minha infância que não são da época que eu vivia a infância, então a gente cruza esse diálogo também. Então, só um comentário, assim, que eu acho que os dois espetáculos suscitam. Eu amo o Kodak, acho o Desastre muito legal, mas é que eu acho que o Kodak vai na minha criança também, então aquele skylinezinho, assim, aquele super-herói, né? Que é um super-herói fragmentado, eu acho maravilhoso. E, enfim, só para comentar o comentário. E daqui a pouco eu vou ter que partir o Santa Amaro, viu, minha gente? Só Ok, para avisar que a qualquer momento eu sabemos. vou começar a caminhar ouvindo vocês. Tá bom. Eu acho que tem uma coisa bem bonita aí que você falou, Paulinha, assim, nesse lugar da especificidade e do Não estou te respeito, ouvindo, né? Natina. Não? Estou conseguindo ouvir, eu só não Demorou. estou vendo vocês. Ai, será que é problema do meu fone? Peraí. Veja o fone, veja o fone. Vocês estão se Alô, ouvindo? alô, alô. Eu tô. Gente, que ouve? Eu ouço todo mundo, só não vejo ninguém. Tô. Tá de boa. Posso continuar Vão aí falando, falando? acho que é Vocês problema estão do meu ouvindo? fone só. Falar, né? Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Este áudio. Agora. Aí, pronto. Eu estava comentando, não, que eu acho que tem uma coisa que você falou sobre uma relação de... porque eu falei sobre essa ideia de uma lógica que permeia os trabalhos, tanto adultos quanto infantis, e aí você falou qual seria a especificidade, qual seria a diferença, então, entre, acho que essas duas coisas que andam juntas, né? Que é uma lógica, que eu chamei uma lógica de experimentação, mas que outros, que eu acho que está em todos os lugares. Então, qual é a especificidade? E eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava sobre isso, assim, qual é a especificidade? Falando sobre essa emoção que eu senti na Biblioteca das Crianças, que eu me olhei no meio das crianças e fiz assim, uau, isso aqui é muito especial, muito específico, que eu acho que tem um pouco a ver com essa lógica dessa especificidade que eu vou contar, que na Biblioteca das Crianças tem uma cena específica, que a gente fez uma peça em colaboração com parceiros alemães, que são parceiros assim, de muitos anos, tal, e a gente fez aqui e lá ao mesmo tempo, e tinha uma comunicação virtual entre os dois espaços, e a gente mandava coisas de um espaço para o outro dentro de uma caixa. Então a gente colocava coisas dentro de uma caixa, levava até a câmera, e no outro espaço alguém pegava a caixa e abria, né, a caixa e tal. E as coisas que a gente mandava de um lugar para o outro eram sons que não eram exatamente uma palavra, a gente nem falava a mesma língua, mas eram sons, ruídos do espaço e tal. E quando eu vi a cena de crianças aqui na sala em Salvador, abrindo uma caixa de papelão para ouvir presentes que chegaram da Alemanha, e quando abri a caixa saíam sons, ruídos, que a gente não sabia exatamente o que era, e todas elas ao redor daquela caixa, assim, o som, o ruído e a coisa já viravam coisas, aquilo me emocionou, assim, que eu falei assim, gente, a possibilidade da gente acreditar numa caixa de papelão, assim, é muita coisa, é muita coisa. Então, a possibilidade, e aí eu estou falando dessa especificidade que eu acho que quando eu lido com crianças, eu lido com essa energia, que eu acho que Paulo chama de herê, é aí onde eu encontro o meu herê, que é a potencialidade dos, entre aspas, muito simples, eu acho que é um motor de ação muito forte quando eu penso na relação direta com crianças, assim. Como é que eu posso abrir espaço para uma ideia de criação de novos mundos, novas relações, novas experiências a partir de coisas muito simples, sendo que a gente pode levar a brincadeira a sério, assim, acreditar na caixa de papelão, coletivamente,
né? Acreditar na possibilidade de construir esse mundo aqui juntos. E eu acho que isso, quando eu faço as peças para adulto, eu acho que isso está presente também. Mas eu tenho uma descrença, eu acho, maior. Eu acho que eu confio menos nos adultos. Eu confio menos no potencial de crença dos adultos, de crença mas ao coletiva. mesmo tempo isso está presente no trabalho do ator, né, Neto? Acho que o estado de presença do ator é o estado da infância, né? É esse estado presente de você lidar com aquilo que está acontecendo ali naquele momento e deixar o seu potencial criativo, a sua imaginação transformar, né? Transformar Total. objetos, transformar espaços, criar mundos, enfim. E eu sempre penso muito, esse herê que a Paula fala, né, é uma coisa que eu sempre, também, para mim, é o que me move, assim, o que mais me encantou quando eu comecei a trabalhar com criança também, que é você ativar esse estado da infância, assim, quando você está em cena, quando você está criando com as crianças, convivendo, e realmente é muito especial, né, e é mais difícil quando a gente lida com adulto, mas não é impossível também, né? Por isso que eu acho que muitas desses trabalhos, eles acabam virando um trabalho para todas as idades mesmo, porque é isso, né? Eu acho que qualquer pessoa pode assistir Kodak e se apaixonar, qualquer pessoa pode assistir, de qualquer idade, eu digo, né? Pode assistir Desastre e se apaixonar. Eu, particularmente, também me apaixonei, meu estado de criança, assim, pulava assistindo Kodak, loucamente, né? Eu realmente fiquei mobilizada, assim, assistindo, pensando, meu Deus, por que eu não vi isso ao vivo, Senhor? É muito gostoso, e eu acho que tem também, isso é uma coisa que eu ia perguntar para você, essa diferença entre os dois espetáculos, porque o Kodak, eu acho que tem uma coisa do espelho ali, a criança se vê em você muito, né? E você tem uma coisa do contato visual que é muito forte, né? Também com as crianças que estão. Já Desastro não tem isso, não tem contato visual, a iluminação é muito baixa e não tem necessariamente um espelhamento. Aquelas criaturas que estão se movendo ali com as luzes, elas são vistas com mais estranheza, né? Não tem tanta proximidade assim. Como é que você vê essa diferença na repercussão dos espetáculos em relação às crianças espectadoras? Boa pergunta, Lu. Eu acho que tem mesmo essa relação assim que você identifica. Eu acho que Kodak, eu acho que duas coisas me saltam assim nessa sua pergunta. Uma, eu acho que tem um lugar em Kodak que Paula já falou aí, com Kodak, um espetáculo meu animal, né? Brincadeiras. E uma loja, assim, que é um espaço. Só para eu saber, ele está travado para você também, Polly? Então a gente vai pedir para ele repetir. Vou repetir. Tá. Eu vi agora que deu uma travadinha também aqui na imagem de vocês. Eu acho que o Kodak é como eu falo assim às vezes sobre esse espetáculo, como se tivesse ficando no quarto sozinha. Tem Isso. E é como se tivesse no meio tá travando? Como é que Tá travando ainda. Eita. Eu nada para ver se a energia do Polly, depois eu passo a palavra para você, tá bom? Tranquilo. Tanta coisa. Se É, deixar, a gente vai até... foi vários pontos aí que você colocou, foram pontos também que eu observei aqui.
Tá tudo certo. Ver se melhora agora. Aí, dia, vai. Vai, bom. Ainda? Ainda está um pouquinho. Deixa eu ver, então, se eu conecto na internet do meu celular. Voltou agora. Agora deu uma Voltou? voltadinha. Tá, vou fazer assim, senão qualquer coisa eu tô com o celular aqui e conecto na internet do celular. Bem, eu acho que Kodak tem esse lugar que eu fico falando dessa intimidade de um quarto, né? Então, tem essa relação, mesmo que você bem apontou, assim, de olhar para as crianças e tentar criar esse lugar de intimidade. Tentar fazer com que aquele palco seja mesmo um quarto de brincadeira em que eu consiga jogar com essa ideia de estar sozinho brincando no quarto. E eu acho que isso vem muito porque eu estou sozinho em cena. Então, também tem essa relação de eu estou sozinho, então eu estou brincando sozinho, mas eu também crio essa relação de intimidade com quem está ali, como se estivesse no meu quarto. Eu sei que tem gente no meu quarto me vendo brincar. Então, tem essa relação, assim, mais direta. Em Desastro, eu brinco com os meus amigos. Então, tem uma relação mais distanciada por já ser um grupo de brincadeira que está ali com uma mesma lógica. E que decidimos, né, assim, fazer essa brincadeira coletiva com uma lógica de um mundo que a gente criou juntos. Então, eu acho que Desastro, diferente de Kodak, ele vem apresentando um universo que, entre aspas, já traz uma certa coerência de existência entre si, que é quem faz parte desse universo e quem não faz, no sentido, Kodak a gente juntos no mesmo quarto e todo mundo entende que é uma brincadeira de quarto. Em Desastro, é quase como se fosse um mundinho mesmo, que pode ser observado, em que nesse mundo as pessoas movem a luz, engolem luz, cospem luz, choram luz, sangram luz, dão, né, faz um parto de um bebê de luz. Então, assim, toda essa relação desse universo que é movido por essas luzes, que é movido por essa energia dessas cores, dessas luzes, desse mundo que é feito de luz colorida, assim. Então, eu sinto que tem essa diferença mesmo, assim. E, pensando na recepção, eu acho que gera essa relação. Em que sentido? Muitas vezes crianças entraram em cena em Kodak. Imagino. Quero brincar com você. Isso. Faz sentido, assim. Não é exatamente para isso acontecer, no sentido que eu não peço para elas entrarem, nenhuma hora faço um convite mais explícito, mas eu sabia que isso alguma hora poderia acontecer, e aconteceu. Algumas vezes, teve uma cena muito específica de uma apresentação que a gente fez para uma escola, eram quase 200 crianças, e realmente, assim, entraram 150. Na cena da destruição da cidade, começaram a se destruir a cidade, começou a destruir a cidade, começou a destruir a cidade, as crianças começaram a fazer assim na cadeira, fazer assim na cadeira, fazer assim na cadeira, quando a gente viu, a primeira fila levantou, todo mundo levantou. E começou a destruir a cidade também junto, assim. E tem um lugar que eu virei um monstro, aí fiquei brincando com eles mesmo, como eles propuseram, e aí eles logo se dispersaram e voltaram para os lugares, não foi nada muito... mas tem esse ímpeto de eu tô aqui junto de você, brincando com você. E Desastro nunca aconteceu, de crianças entrarem em cena, né? Aconteceu de, por exemplo, às vezes a gente sangra o LED, né? Tem essa brincadeira em Desastro que a gente usa os LEDs muito pequenininhos, coloridos, e aí tem hora que sangra o LED, tem hora que vomita o LED, tem hora que chora o LED e tal. E já aconteceu de LEDs caírem na plateia, LEDs caírem nas... Aí elas pegam, ficam com o LED e tal. Tem essa brincadeira de pegar os objetos quando eles se aproximam delas, mas nunca aconteceu da criança entrar. Então, eu acho que tem essa diferença mesmo, que você apontou. Acho que fica bem explícita, assim. Polly, por favor. Pronto. Sim, Neto, eu tive o prazer de assistir presencialmente Desastro em uma apresentação que vocês fizeram no Sesc entre 2013 e 2015, não sei exatamente quando, né? E quando eu comecei a assistir o vídeo, mais do que tentar me lembrar se eu lembrava da história, né, do que acontecia, eu tentei me conectar com a sensação que eu tive a assistir.
eu estava trabalhando, mas eu tentei recuperar um pouco essa memória. E foi um dia que a plateia estava bem cheia, se eu me lembro. Tinha muitas crianças, mas também tinha muitos adultos. E tinha uma coisa assim, de um certo respiro nostálgico dos adultos que contaminava as crianças, assim, né? Foi uma sessão muito, muito saborosa no sentido da conexão com memórias daqueles, né, que foram criança em passado recente, com a conexão com essas novas crianças que estavam ali vivenciando uma experiência cênica não convencional, né? Então, acho que os dois trabalhos e mais Desastro tem esse lugar da experiência, né, da sensação que fica. E como é que você vai conectando os significados, as redes de significados ali a partir do que é posto no jogo. Então, primeiro para te dizer, assim, que é importante, né, a gente tem uma carência de produção artística para essa faixa etária da adolescência, como você bem sinalizou. A gente tem experiências muito específicas. E aí eu queria, assim, eu tenho algumas coisas, mas eu queria que você falasse um pouco. Como é que você observa esse campo da produção artística para as infâncias? Salvador, mas você é um cara que tem outras conexões, e eu acho que essa rede de conexões que você tem, isso alimenta uma produção da Admente muito, muito própria, e é fora da rota do que a gente vê, assim, comumente, como produção artística de dança, né? E aí eu vou tentar funilar, mesmo que não se caiba totalmente na caixinha, da dança contemporânea, né, vocês? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas conexões, sobre como é que você observa de uma maneira mais ampla, assim, para a gente refletir sobre a nossa localidade. Super. Ótima pergunta, é uma ótima... Primeiro eu vou falar uma frasezinha só sobre essa apresentação, que eu tenho uma memória muito forte dessa apresentação, por dois motivos, assim. Um, porque foi uma apresentação deliciosa, eu lembro, assim, do prazer que foi. E dois, porque eu lembro que teve... Agora eu não vou lembrar o nome dele, poxa. Que foi o cara responsável por filmar pelo Sesc. E eu lembro que ele foi contratado para filmar pelo Sesc. E eu lembro dele no final da apresentação, vindo falar e falando assim: eu gostei muito, eu me vi completamente, todo meu adolescente está aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa filmagem e eu vou te dar, porque eu quero te dar de presente, porque, porra, não sei o que tal. E você sentia, assim, que ele estava completamente fora de um circuito de peças para criança, para adolescente, uma coisa assim, não era dele. Ele estava ali filmando, ele não sabia exatamente o que ele ia filmar, mas teve essa conexão nostálgica que você falou, que eu achei linda essa expressão, que é um suspiro nostálgico. E que eu acho que tanto Kodak quanto o Desastre, eles têm esse suspiro nostálgico, mas eu fico tentando fazer com que não seja um suspiro nostálgico de como era bom naquele tempo, né? Essa é uma tentativa, que é de acionar as minhas referências, mas colocá-las em questão hoje, né? Assim, então, essa eu acho que também é uma questão que apresenta a partir do que você falou, assim, como é que a gente lida com as referências das nossas infâncias também, para se conectar com a infância de hoje, mas ao mesmo tempo não fica o lugar de, ai, como era bom quando eu brincava na rua de amarelinho e hoje não se brinca mais, precisamos voltar às brincadeiras, mas tem esse lugar de como é que conecta, né? Que é um pouco, acho que Paula falou, assim, outra forma de pensar o tempo, total, outra forma de conectar esses herês que são esses herês presentes em diferentes tempos. E segundo, sobre essa lógica de um campo de trabalho e de uma rede de conexões e etc., eu sinto que teve uma grande diferença, assim, Kodak estreou em 2010. E se a gente for pensar de 2010 para cá, eu acho que existe hoje, acho que muitas coisas existiam antes também, mas estou assim, falando só dos últimos 10, quase 15 anos agora, para tentar entender também como eu acho que nesses últimos anos a coisa avançou de maneira até mais veloz. Assim.
que é a criação de, como esse grupo aqui, né? Um grupo de pesquisa que pensa isso, que está se dedicando a isso, que tem espaço na universidade para fazer isso. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem esses lugares. E isso eu digo também sobre rede de festivais, sobre lugares de interesse de receber esse tipo de produção, parceiros e parceiras e colegas que estão interessados em produzir isso. Eu acho que isso vem aumentando, assim. E aumentando não só em relação numérica, eu acho, mas também de visibilidade. Porque também, né, não adianta também aumentar a produção e não ter onde apresentar, não ter o que fazer com isso que é criado e tal. Mas eu acho que tem uma relação também que me pega muito, e eu acho que existe até hoje, mas que eu acho que também vem mudando com tudo isso, que é a relação de uma certa, um certo menosprezo mesmo, vou dizer essa palavra. Aí eu tô sendo mais específico do campo da experimentação, da arte contemporânea e tal, do que é produzido para criança, como se o que fosse produzido para criança fosse menor, menos complexo, menos interessante. E isso eu sentia muito quando eu estreiei Kodak, quando eu estreiei Desastro, porque eu circulava nos festivais com peças para adultos. Aí, de repente, eu comecei a falar, não, mas eu vou fazer agora a apresentação às 4 da tarde para criança. Não, agora eu vou fazer às 3 da tarde. Não, e as pessoas falavam assim, ah, é? Ah, tá bom, vamos fazer. Mas os outros artistas do festival não assistiam. Eles vão assistir a programação para adultos. Eles não vão assistir a programação para criança. O braço do festival que é para criança, os artistas que estão na mostra adulta não vão ver, porque eles têm a certeza de que vai ser algo menor, mais simples, menos complexo, menos interessante. Então, eles não assistem. E aí eu comecei a fincar meu pé, assim, de firmar uma rede de pessoas que estão interessadas nisso. E eu acho que tem um lugar que começou a se abrir também, eu acho que nos últimos 10, 15 anos, assim, e que eu acho que é interessante, que é uma relação próxima daquilo que eu falei, assim, pessoas que produzem para adulto e criança, e que tem essa relação, assim, de olhar para esses dois lugares mais ou menos com a mesma lógica, e com o mesmo desejo de experimentação, então, eu sinto que isso também cada vez mais está presente, assim, e com menos receio de falar assim, é para criança sim, e é complexo, e é interessante, e é experimental. Venha assistir. Saia do seu lugar e venha assistir. Saia do seu preconceito e venha ver. Assim. Tem um pouco isso. Assim. Não sei se eu fui específico sobre o que você queria dizer, mas acho que... Foi ótimo. Acho que você já foi apontando outras coisas, que eu vou deixar até a Lu para complementar aí, você foi dando alguns ganchos. Mas eu também tenho outras perguntas para você. Que são curiosidades mesmo, né? Assim, em Kodak, que eu não assisti presencialmente, você coloca em cena o imaginário do menino, né? Dentro desse recorte muito específico. E aí você disse que, qual foi a última vez que você não se apresentou mais depois da pandemia? E a gente está nesse processo agora de uma série de obras artísticas que vão falar do empoderamento feminino, né? Do lugar do protagonismo feminino, e inclusive você é co-diretor de A Pequena Monstra. Eu queria perguntar para você, assim, como é que você observa essas questões de gênero na produção artística das infâncias, esse borramento de fronteiras, né? Do que é coisa de menino, do que seria coisa de menino, do que seria coisa de menina. Se você quiser trazer algum relato de algum episódio que aconteceu quando você apresentou, como é que você imagina, né, a partir de todo esse processo que nós vivemos aí, do nome daquele que a gente não pode dizer, das discussões, né, enfim. Quero falar um pouco sobre essa temática mesmo, das questões de gênero e sexualidade na infância. Super pergunta, olha, por uma questão histórica mesmo do né, da 10 e interessado muito assim com né, Oi, Neto, você vai precisar repetir. Deu tilt de novo.
Ou outra- A gente não te ouve e sua imagem está congelada. Voltou agora um pouquinho, eu acho. Mas acho que ainda está cortadinha a imagem. Tá parecendo sua coreografia. Toda os frames. Ih, agora ele travou mesmo. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui no WhatsApp. Parece que a internet sabe a hora que a gente está precisando, né? Menina, eu não sei se vocês estão me ouvindo. agora te ouço. Pronto, é porque eu troquei a internet aqui, veja se melhora ou piora. Vamos ver. A sua imagem ainda está congelada, mas a gente te ouve super bem agora. Vou fazer uma última troca e aí a gente decide. Veja aí. Agora vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo, é isso, né? É, tá congelada a sua imagem, mas a gente te ouve perfeitamente. Tá, eu vou fazer uma última troca aqui e aí vocês me dizem se melhora ou se piora e a gente decide. Ih, acho que ele caiu. Vixe, hoje foi dia, viu? Né, menina? A gente, vamos ver se a gente consegue cortar, né? Dar uma editada antes de subir. Vai precisar. É, viu a Pequena Monstra, Polly? Não, eu só assisti a bate-papo. Ah, eu queria ter assistido também. É, quero ver se depois tem como a gente assistir. Acessar, Fiquei né? curiosíssima. Também. Eu também. E foi uma pena que ela não veio, né? Porque quando eu vi, eu falei, gente, ela veio para Salvador e eu não vi, não acredito. Mas não veio, não, Ah, no tá. festival. Eu achei que ela tivesse vindo. Na reunião foi até falada a possibilidade. Alguém comentou assim: ah, será que você vai vir e tal? Aí ela falou: ah, tomara que dê certo, né? Mas talvez não deu certo. As questões de produção e orçamento são babados. Todo mundo assim, todos os festivais aí que eu estou participando, todo mundo na conta ali, né, para fazer. É tudo micro. Ver se eu tenho o número dele, eu não sei se eu tenho o WhatsApp dele.
Bom, pelo menos não é ao vivo, né? A gente consegue fazer essa ediçãozinha depois. É. Então, você fazer a remenda. Será que Paula está ouvindo a gente? Se Paulinha puder mandar uma mensagem para ele. Ela disse que chegou é a vez da BR. Ah, então acho que não vai mais conseguir, né? Ó, entrou. E voltou. Gente, E reiniciei tudo. depois a gente tenta fazer uma emenda. Nossa, é porque agora a internet, não sei o que aconteceu. Hoje o dia tá abençoado, né? Foi em todas as internets, mas vocês estão me ouvindo agora? É, sim. Pronto, eu ainda não estou vendo Xi? vocês, a internet está Travou de novo. voltando aqui, mas acho que Eu acho que a gente está te vendo sem congelar agora, Neto. é. É, Me digam aí, porque tá, eu não sei o que acho aconteceu, que rolou. tá acusando a internet, tá acusando a internet, tá assim, exatamente do jeito que a visa estiver ok, aí eu já vendo você, Um pouquinho, né? Mas tá melhor do que antes. sim, pena, ótima, Poliana. Você colocou na internet do seu celular? Coloquei e também fraca, não sei se dia eu
Vamos esperar, né, gente? Essa pergunta foi muito boa. Não, hein? A gente Vamos fica... ter que marcar outro momento para saber a resposta. Não, vamos esperar um pouquinho. Não, aqui... Pena, né? Foi Poxa, o espião da internet. querendo responder. Tô vendo. Parece que agora melhorou, hein? Desliga a câmera para ver se dá para ver sua Desligo a voz. câmera e respondo, pelo menos com a voz. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, respondo com a voz, pelo menos, para deixar registrada essa resposta, que não pode faltar. Uma pergunta boa dessas, antes da gente finalizar. Tá, vamos tentar então. Eu acho ótima essa pergunta, porque eu sinto, Polly, que tem uma relação dupla, né, dessa dificuldade de retornar esses espetáculos pós-pandemia, por uma questão estrutural de produção, no sentido de que agora eu preciso realmente reestruturar todo o trabalho para que ele volte a acontecer, né? Como faz muitos anos sem fazer, questões logísticas mesmo de cenário, figurinos, materiais, etc., eles vão ter que ser reconstruídos. Também questões de equipe, então faz tempo que a gente não faz, a gente vai ter que reensaiar, retrabalhar, recolocar, etc. Então tem umas questões aí que eu acho que são estruturais que vêm pós-pandemia, mas também tem um reposicionamento desses trabalhos no tempo mesmo. Eu acho que tem esse lugar que você falou de Kodak São Solo, de um homem branco, cis, num tempo em que estamos pensando sobre outros tipos de representatividade. E eu acho que em 2010 fazia muito sentido para mim fazer esse trabalho a partir de um lugar de uma infância de um menino queer, de um menino que se via diferente de uma masculinidade hegemônica. E que via na dança uma possibilidade de existência para além dessa masculinidade que lhe era imposta, né? Então, eu sentia na dança uma abertura de ser o menino que eu desejava ser, que eu não sentia em outros lugares, né? E eu pensei, quando eu estava construindo o Kodak, em como é que eu, então, tensionava esses lugares dentro da dança, ou a partir da dança, para pensar também Kodak quase como um espetáculo convite aos meninos e às meninas que não se enquadrassem numa ideia hegemônica tanto de meninas quanto de meninos, né? Então, como é que Kodak abriria espaço ou possibilidades de pensar lógicas de cena, dança e de mundo que fossem possibilidades de abertura para um menino que quisesse dançar e que também visse e começasse, e eu acho que tem isso também que em Kodak eu trago, por exemplo, que Lu falou, né, assim, o Godzilla, o super-herói, referências que são muito ligadas a esse masculino hegemônico, né, assim, o super-homem era a referência de homem a se seguir, né, e aí como é que a gente, em Kodak, como é que a gente pegava essa referência que parecia guiar para uma certa masculinidade hegemônica, mas revertia ela por dentro. Abria possibilidades de enxergar outras coisas, outras possibilidades de herói, outras possibilidades de masculino, outras possibilidades de dança e de movimento. E eu acho que Kodak tinha esse desejo. Então eu sinto isso hoje, assim, eu não sei, eu teria que, no desejo de retomar essa peça, eu acho que já vieram para mim duas possibilidades que a gente já conversou aqui, assim, e aventou, mas não foi concretizado nenhuma delas, que é repensar esse lugar. Eu acho que isso é uma questão, se eu fosse fazer, se eu estivesse sozinho em cena, como é que eu revisitaria esse espetáculo e repensaria ele, não no sentido de mudar ele completamente, mas de talvez salientar ainda mais essa abertura. E dois, eu já pensei, por exemplo, em um projeto que eu acho que poderia, para mim seria muito legal, que é testar outras pessoas assumindo a cena em Kodak, assim. Não sei se seria exatamente a mesma peça, no sentido que fariam exatamente a mesma coisa que eu faço, mas como é uma mulher brincando no quarto sozinha e pensando sobre essas questões que Kodak traz, né? Como é um garoto negro
fazendo essas relações a partir daquelas propostas. Acho que tem várias questões que se apontam aí que eu acho que são super importantes, que você coloca. E em Desastro, eu sinto que tem uma outra possibilidade que também me agrada bastante, que a gente já também aventou, isso que eu estou chamando assim, que é também ver como se configuram esses diferentes grupos, né? Desastre poderia ser apresentado com 5 mulheres, por exemplo. Desastre poderia ser apresentado com um grupo de jovens de uma escola de dança. Então eu sinto assim que também são peças que eu acho que a retomada delas pode também ir nessa direção, assim, que não necessariamente elas vão voltar iguais, mas talvez elas voltem em conexão com outros contextos, em conexão com contextos, inclusive, que eu acho que poderia ser super bonito em contextos pedagógicos, de educação, né? Jovens que estão estudando dança em algum lugar e que poderiam assumir, de certa maneira, assim, a cena em alguns espetáculos. Então, eu acho que tem essa questão que se coloca com o tempo, que eu acho ótima que você trouxe, que essas peças, quando e se forem revisitadas, eu acho que elas precisam trazer, assim. E aí, Polly, tem muita. Eu gostaria de fazer muitas outras perguntas, mas a gente já está num tempinho. O que você acha? Tem alguma coisa assim que você não pode, você vai morrer se você não perguntar? Não, eu gostei muito do que eu vi como resposta, né? Como possibilidades, assim, a gente vai imaginando, né? E é lindo, porque a gente vai entendendo como a obra artística, ela tem essa função, né? Assim, em ser, né? Ela existiu naquele tempo, naquele espaço, ela pode continuar existindo, mas criando outras camadas, e você como diretor, como intérprete, ter essa clareza, essa generosidade de ler o contexto e de entender esses novos processos das nossas infâncias, né, atualizando, trazendo novas camadas de subjetividade, isso é maravilhoso. Isso é... Sabe, que eu lembrei, Paulo, de uma conversa que eu tive que eu achei maravilhosa. Eu apresentei Kodak uma vez em São Paulo, estava apresentando, e tinha uma amiga que tem 2 filhas, né? E na época a filha mais velha, acho que ela tinha 7, e a mais nova uns 4. E elas foram assistir as 3, a mãe e as 2 filhas. E aí, e a mãe tinha falado para mim assim, eu vou levar porque minha filha, ela tem uma questão séria com dança, né? Ela não quer fazer balé, e na escola só é oferecido balé. Ela queria fazer judô com os meninos, e eu ainda não consegui convencer exatamente ela a fazer o judô, porque tem a balé e o judô, etc. E eu acho que Kodak pode ser um lugar legal para ela ver uma certa dança luta, uma certa dança que está interessada em movimentos que são conectados às artes marciais. Bom, só sei que ela foi assistir, e eu conheci as 2, né? Então, depois da peça, eu estava lá, assim, no palco, e as 2 vieram falar comigo, e tal, e aí a mais velha olhou para mim e falou assim, eu adorei, só tenho uma coisa para te dizer, eu acho que você devia chamar uma mulher. Incrível. Foi incrível, e eu falei assim, faz todo sentido, exatamente, você está completamente certa. E ela ainda falou assim, porque assim, tá faltando mulher, é um espetáculo muito legal, mas eu esperava que entrasse uma mulher alguma hora, uma heroína, uma vilã. Então, foi muito legal, assim, porque é um solo, eu fiz um solo, né? Então, tipo assim, eu tava lidando com o meu corpo, né? Então, eu tinha essa ideia, né? Mas as questões se apresentam com o tempo, né? Você olha e ela, criança de 7 anos, falou isso, foi 2018. E eu achei, assim, incrível ela ter falado isso. Eu falei assim, desde lá isso se apresenta, né? Não é de hoje, a gente não está falando sobre isso hoje, né? Desde lá e desde muito antes, mas eu digo, ali a criança já estava demandando mesmo, assim, falando, tem uma coisa aí que você precisa resolver, tem uma coisa aí que tá... Vamos pensar sobre isso? E eu acho que se a gente está interessado em se conectar com esse tipo de abertura, diversidade, que a gente estava falando desde o início, né? Experimentação, entre aspas, isso tudo faz parte. E responder a isso, não só teoricamente, mas responder a isso em cena, é importantíssimo, né? Acho que é essencial. Olha, eu tenho uma curiosidade,
mas é uma, assim, acho que é uma curiosidade bem rápida. Porque, Neto, você trabalha bastante nas fronteiras, assim, né? Se eu assistir, se você não me dissesse que é um espetáculo de dança, eu assistindo Kodak, assistindo Desastro, para mim seria um espetáculo de teatro, assim, também, né? E aí eu queria Super. saber, como é que você, essa categorização, assim, se é uma questão política, se o porquê que você vai ver mais como dança do que como teatro, como é que é essa categorização para você, como criador? Boa pergunta, Lu, boa pergunta. Eu acho que, para mim, eu apontaria duas coisas, assim. Eu tenho uma formação que é uma formação dupla, de certa maneira, assim, né? Porque eu comecei fazendo dança quando criança, entrei na dança de rua, no hip hop, em todo esse movimento, a adolescência toda. E fiz aula de teatro também na escola durante esse período, mas tinha uma força, assim, de engajamento maior com o hip hop, com a dança. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer faculdade de teatro. Justamente porque a faculdade de dança em Curitiba, na época, era muito tradicional. Para fazer a faculdade de dança, eu já tinha que fazer uma prova. Para entrar na faculdade, eu tinha que fazer uma prova de balé. E eu nunca tinha feito balé na vida, então tinha uma relação assim de não vou fazer isso, isso não me diz respeito. E aí eu fiz faculdade de teatro, que eu achei ótimo, porque eu tive uma abertura muito maior do que eu teria na época na faculdade de dança. Hoje já é diferente o contexto. Mas depois que eu me formei em teatro, eu comecei a trabalhar muito mais no campo do que as pessoas chamam de dança contemporânea, mais do que do teatro, né? E eu acho que também foi por causa da abertura. Então tem um lugar que eu senti que eu fui, como eu disse no início, né? Eu acho que o que eu faço, o trabalho que eu faço, está interessado nessa abertura. Então eu vou focar aonde tiver essa possibilidade, no sentido assim, eu não sou essencialista no lugar de defender essa peça como isso ou como aquilo. Eu acho importante defender, até hoje eu digo isso, assim, tem um lugar que eu acho que a dança é menos, tem menos espaço mesmo do que o teatro, então falar que a dança, eu acho que politicamente, como você falou, é importante, porque defende uma certa abertura de espaço, mas também eu sinto que até hoje o campo da dança me deu mais abertura para fazer isso que você chamou de uma relação entre linguagens. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, Kodak e Desastre nunca se apresentaram num festival de teatro. E eu já mandei 300 vezes, assim, para curadores de teatro, para contextos de teatro, porque tem uma expectativa outra quando se fala em peça de teatro para crianças, né? E a maioria desses lugares, não estou generalizando, né? Mas assim, a maioria desses lugares. E na dança, eu sinto que como tem uma trajetória mais relacionada a esse lugar, não dependente de uma narrativa, de uma história encadeada, a abertura é um pouco maior nessa direção. Então, eu sinto que tem isso, assim, eu acho que passeia por esses lugares, passeia por um lugar principal para mim, eu acho que é esse, assim, a escolha por qual lugar pode me gerar mais abertura. Eu acho que qual é o contexto que vai me gerar mais abertura? Eu acho que a primeira escolha é essa. E a segunda também tem essa escolha política, que eu acho que hoje em dia, ainda no contexto que a gente vive, falar que a dança gera um pouco mais de enfoque para esse lugar que é menos valorizado do que o teatro. Mas eu, assim, super faria em contexto de teatro. Quando você disse que mandou Kodak para para vários festivais, esses festivais eram festivais específicos de teatro para as infâncias ou festivais que acolhiam todo tipo de peça? Ambos, ambos. Em festivais específicos para criança também. Assim, é engraçado porque eu recebi algumas respostas, inclusive, por exemplo, falando, em conversas ao vivo, inclusive, com curadores de festivais de teatro, assim, que assistiam Kodak, eu acho que você podia criar uma relação maior para as crianças entenderem quem é esse personagem, dar um pouco mais assim, uma relação maior com essa relação da narrativa, assim. E que eu acho que, de novo, eu vou falar daquela pergunta que Polly também fez do campo. Eu acho que o campo está mudando muito, assim. Então, assim, eu acho que hoje, se eu mandasse um material para um festival de teatro,
Porque eu estou falando que eu mandei, mas eu mandei, né, assim, se a gente for falar hoje que esses espetáculos não acontecem desde a pandemia, eu mandei até 2019, né, então, assim, já faz aí muito tempo também. Então, eu acho que hoje seria recebido de outra maneira, eu acho que está bem diferente, assim, mas quando estreou, por exemplo, lá nos anos de 2010, 2011, 2012, que Kodak começou a circular com mais força, eu lembro dessa barreira, assim, até 2014, 2015, que foi quando o desastre também começou, também tinha essa relação. Mas, por exemplo, eu vou dizer aqui publicamente que tem uma crítica, duas, inclusive, que eu adoro de desastre, que assim, são críticas que eu guardo no meu coração. Uma é de Dani Ávila Small, que é uma Eu li, crítica de teatro. sim. É uma crítica de teatro. Ela escreve crítica de teatro. Claro, escreve de artes cênicas, escreve de dança também, mas o foco dela é teatro. E ela assistiu Desastre, e ela escreveu uma crítica que eu adoro, assim, super generosa e tal, com a peça. Então, tem entradas, assim, né? Mas depende também muito de quem são essas pessoas e que tipo de abertura elas têm também, eu sinto. Achei curioso você ter falado isso, porque eu sinto que há uma mudança, sim. Falando Total. especificamente dos festivais que são dedicados mesmo a artes cênicas para a infância e juventude, né? E aí eu vou aproveitar que esse vídeo vai ser visto também mais para frente por outras pessoas para dizer, né, que a gente tem o CBTIG aqui no Brasil, que é o Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude, que eu estou presidente no momento, mas a sede é no Rio de Janeiro. É a primeira vez que uma pessoa fora do Rio de Janeiro, inclusive, assume esse lugar na diretoria, né? E esse centro é uma representação nacional da CITEG, que é uma Associação Internacional de Teatro para a Infância e Juventude, que está presente em mais de 80 países. A CITEG, ela cria um guarda-chuva assim que abriga muitas redes de conexão, assim, muitas redes interessantes, redes de pesquisa, redes de inclusão, tudo para a infância e juventude, né? Rede de pesquisa, rede de inclusão, rede de dramaturgia, rede de dança, né, que é recente, inclusive, e outras, né, dentre outras. E o que a gente tem visto nos festivais, né, nacionais e internacionais, dedicados a infâncias e juventudes hoje, é uma curadoria mais interessada, inclusive, em espetáculos que estão nas fronteiras, espetáculos que trazem uma abertura maior e que eu acho que seria muito legal. A Mostra Espetacular, por exemplo, que acontece em Curitiba, eu estou indo para lá amanhã, ela tem uma curadoria muito interessante, né? E, enfim, Tem. Bom, eu vou fazer uma ressalva aqui, já que você falou da moda espetacular. A moda espetacular, acho que foi um dos únicos contextos que chegou a entrar em contato com a gente, por exemplo. A gente não conseguiu fazer por questões logísticas de diversas ordens, não lembro exatamente o que foi na época, mas eu acho que a Mostra Espetacular foi um dos contextos que tentou fazer com sim, que passasse por lá. existem alguns festivais mais velhos, assim, mais antigos, se eu quero dizer, que são um pouco mais engessados, realmente, você tem razão. Mas eu acho que tem rolado por aí também umas curadorias muito interessantes, e é legal ficar de olho, porque eu, particularmente, tenho muito desejo de ver Kodak e Desastre circulando, né? Tomara que a Ficaria gente muito feliz, consiga. inclusive, em compartilhar com vocês contatos e possibilidades de aberturas de mostras artísticas fora do país também, que a CITEG tem oferecido, né? E seria uma representação brasileira muito importante, com certeza. Que lindo, vamos adorar. Vamos super. Isso, gente. Eu acho que hoje a gente encerra, né? Infelizmente, a gente foi prejudicado um pouquinho com essas instabilidades todas, mas eu acho que deu para a gente fazer um papo bem gostoso e assim, com gosto de quero mais também, né? A gente continuar conversando. Muito, muito, muito obrigada, Neto, pela sua disponibilidade. Sempre muito bom te ouvir e assistir os seus espetáculos. Como eu disse, é muito inspirador e espero que nos vejamos ainda em muitos circuitos.
Tomara, com certeza. Eu que agradeço o convite. Peço desculpa desse percalço de internet que aconteceu Imagina, aqui não, nessa todos nós. hora final, mas não tive muito como prever. E agradeço muito, assim, esse espaço. Eu realmente falei no início e é real, assim, tenho uma admiração muito forte por vocês que estão aí presentes e por quem não está também. E acredito muito na força dessa rede que vocês estão criando também, ligada, conectada, agora você falou, né, Lu, assim, deu esse exemplo, de outras redes, de outros lugares, porque eu sinto que é isso que vai, e que já está, né, você está falando, não é que vai ainda porque vai acontecer, mas já está acontecendo, assim, a gente já vê a diferença. Quando essas redes começam realmente a se conectar, a serem acionadas coletivamente, conjuntamente, e aí a gente vê mesmo diferenças estruturais em todas essas relações que são de criação, circulação, de mediação, como pode estar aí para falar, de produção. Então, eu acho que é nesses lugares, assim, dessas redes que vão se construindo, dessa política que vai se fazendo na coletividade, que a coisa realmente se concretiza e acontece. Então, muita admiração por vocês, agradeço muito por fazer parte desse espaço, desse encontro, e espero mesmo que a gente se encontre em breve e continue essa conversa em muitos outros lugares. Estou aqui à disposição. Maravilha. Polly, quer se despedir? Agradecer a presença de Neto, agradecer também a Paula, a Luciana, que me recebem com tanta alegria no CRICA. Estou muito feliz, né, de ter conseguido chegar e ficar e estar, e que possamos nos encontrar em outros espaços, continuar trocando figurinha e fortalecendo essa produção artística que é tão cara, tão necessária, que a produção pare com as infâncias. Acho que é isso. É isso, então. Um beijo para vocês, gente. Até a próxima. Obrigada, obrigada.